Nós vamos estudar hoje nós estamos entrando na aula 13, né? Num total de 15 aulas. Então, estamos aí concluindo o curso, né? Chegando na reta final. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25. E esse capítulo, ele vai abordar uma pergunta, tá bom? Como a justiça e a misericórdia se relacionam com a expiação de Jesus Cristo, tá bom? E no decorrer da aula de hoje, nós vamos falar muito sobre isso, sobre a justiça e a misericórdia. Vamos lembrar sobre essas doutrinas importantes do Evangelho, tá? Mas para começar, nós vamos estudar um pouquinho, o Elder Callister, no início desse capítulo, ele nos ensina algumas verdades sobre as leis, tá bom? E é importante a gente abordar antes de entrar na parte da justiça e misericórdia. Então, para falar sobre as leis, vamos aqui ler alguns pensamentos que o Elder Callister nos ensinou e deixa eu compartilhar aqui. Acho que você já deve estar vendo aí. Alessandra Ferreira, você poderia ler esse slide para a gente? Sim, existem certas leis do universo que são imutáveis, que não têm princípio de dias nem fim de anos. Elas não foram criadas por um ser inteligente. Tampouco são um produto do pensamento moral, mas são realidades eternas, coexistentes com as inteligências do universo. Essas leis são imutáveis no sentido de que não podem ser alteradas nem modificadas de forma alguma. São invariáveis de eternidade a eternidade. São leis que existem por si mesmas, que se perpetuam a si mesmas, às quais até Deus está sujeito. Hum, nós podemos aí, estamos vendo aí sobre a origem das leis. Nós aprendemos aí que elas são imutáveis, que elas, por serem imutáveis, não podem ser modificadas de forma alguma e são invariáveis de eternidade a eternidade. E até Deus está sujeita a essas leis, tá? Olha só, tá bom? Vamos continuar lendo um pouco mais. Amon, pode ler esse? Ora, parece haver outras leis imutáveis no universo, porém que oferecem tanto uma escolha quanto uma consequência. Em outras palavras, parece existir certas leis imutáveis que proporcionam poder se forem seguidas ou obedecidas, mas se forem negligenciadas ou desobedecidas, elas podem desencadear o resultado oposto. Hum. Quais são as características que a gente continua aprendendo aqui nessa parte? As características dessa lei, das leis? O que mais aprendemos sobre elas aqui? E aprendemos mais sobre as leis aí, de acordo com o que nós lemos nessa parte. Existem algumas leis, né, que quando elas são seguidas, elas nos concedem poder, né? E Uhum. é, desobedecermos ela, né? É como diz aqui, negligenciadas, né? Elas podem ter o resultado oposto. Opa, guarda esse princípio, tá bom? Existem leis que governam todo o universo, que sempre existiram e sempre vão existir. Deus está sujeito a essas leis e elas têm um princípio aqui, ó, que se essas leis forem seguidas ou obedecidas, elas trazem poder para aquele que as obedece. E para aquele que as negligencia ou desobedece, essa pessoa perde o poder, tá? Guarda isso, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, não estiver entendendo, ou tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar. Obrigado, amor. Agora vamos ver uma outra. Agora que a gente viu esse conceito, esse primeiro conceito sobre as leis, vamos ver aqui algo sobre o Salvador Jesus Cristo. Andréia, pode ler para nós? Posso.
O Salvador cumpriu todas as leis espirituais com exatidão infalível. Aparentemente, por causa de seu cumprimento de cada uma delas, ele recebeu poder sobre poder até adquirir os atributos de Deus, mesmo na época pré-mortal. Esse progresso foi uma consequência natural de seu cumprimento infalível. Sua divindade parece, portanto, ter resultado não de uma criação dessas leis, mas do cumprimento delas. Hum. O que a gente aprende aí agora sobre Jesus Cristo em relação a essas leis? O que a gente aprende sobre o Salvador Jesus Cristo? Sobre o nosso potencial aí? E aprendemos sobre Jesus Cristo, sobre o nosso potencial eterno aí. Podem falar, não fiquem acanhados, não. Está aqui para aprender junto. Como fala que ele cumpriu todas as leis espirituais com exatidão, né? E com isso ele recebeu poder sobre poder até adquirir os atributos de Deus. Hum, exato, Andréia. É importante a gente lembrar disso porque nós estamos aqui buscando ser como ele é. Buscando, a gente aprendeu no curso que o nosso potencial é um dia nos tornar como Deus é. E o Salvador, ele foi alguém que ele cumpriu todas as leis com exatidão, desde antes de nascer. Ele era alguém que obedecia a leis. E por causa disso ele recebeu poder. Ele adquiriu atributos. E isso nos ensina que se nós não obedecemos leis, nós não podemos nos tornar como Deus é, como Cristo é. Agora tem uma questão. Aqui na Terra, Deus sabia que nem todos nós íamos conseguir guardar todas as leis, ou seguir todas as leis, cumprir todas as leis durante todo o tempo de nossa vida. Então, o que que o Pai Celestial preparou para aqueles que quebrassem as leis, né? Que transgredissem as leis? Vamos ver aqui. Shirley, poderia ler para nós? Posso sim. Deus compreendia que nossa falha em cumprir essas leis imutáveis nos impediria para sempre de alcançar a divindade, a menos que houvesse outra fonte de poder disponível ao homem. Não porque ele o merecesse, não porque tivesse direito a isso por sua dignidade, mas porque outro ser com mais poder era tão amoroso e bondoso que estava disposto, até ansioso, para propor e implementar um plano que provesse o poder necessário para exaltar o homem. Deus instituiu esse plano, conhecido como plano de salvação, o plano de redenção, o plano de misericórdia e o grande plano de felicidade. Então, o que que Deus fez aí, Shirley, para nos ajudar aí, caso nós não falhássemos em cumprir essas leis que são imutáveis? O que que ele Ele fez para nos ajudar? criou um, ele criou um plano para que nós pudéssemos ter acesso à redenção e também à felicidade. Pá. E esse plano é chamado plano de salvação e plano de redenção. E o principal foco desse plano é a expiação de Jesus Cristo. É ele que tem esse poder ali, como fala ali, né, para nos ajudar a voltar e exaltar o homem, né, a voltar para esse Deus e não só voltar, mas nos tornar exaltados, como a gente tem aprendido no curso. Então, tem dois aspectos dessa lição que a gente aborda sobre o plano de salvação. Um é a expiação de Jesus Cristo, e o outro é as suas leis, que, como parte do plano de salvação, ele também nos deu leis, que a gente vai ver agora aqui, ó. A Alessandra, pode ler? O próprio Deus, vendo que estava em meio a espíritos e glória, porque era mais inteligente, considerou adequado instituir leis por meio das quais eles poderiam ter o privilégio de progredir como ele próprio. Essas leis, para instruir as inteligências mais fracas, é chamada de sua lei ou as leis de Deus. Hum. Então, o objetivo do Senhor nos dar leis é para que nós possamos ter o privilégio de progredir como Ele.
e aí ele nos deu as suas leis, que são chamadas leis de Deus. Como é que quais são os seus pensamentos e sentimentos ao ver o que Deus preparou para que um dia nós pudéssemos ser como Ele é, apesar de às vezes, não cumprirmos todas as leis, ou de falharmos em cumprir algumas leis? O que você sente e pensa a respeito de Deus ao ver o que Ele preparou para nós, para nos ajudar um dia a ser como Ele é? Algum pensamento, sentimento você tem? Eu achei interessante essa frase, é, essas leis para instruir as inteligências mais fracas. Nossa, então o Senhor, ele criou suas leis e as leis, ó, como tudo funciona, né? E falando também dos mandamentos, eu vejo como o plano, enfim, tudo isso é para o nosso benefício, para o benefício de seus filhos, até do mais fraco. E, e quando eu conversava com meus amigos, sempre falávamos sobre isso, de como o Senhor, tudo é para nós. Se Isso. nós guardamos os mandamentos, nós somos beneficiados. Se nós fazemos as coisas certas, é tudo sempre para nós, sempre volta para nós. A gente, cada mandamento que a gente guarda, a gente é abençoado ainda mais, né? Então, todas as coisas que o Senhor fez, tudo que Ele preparou aqui na Terra, toda a nossa vida, foi tudo é para o nosso, até as coisas difíceis que são para aprendizado, né? Tudo é para o nosso benefício, tudo é para nos elevar. Não é para voltar para Ele, não é para Ele ser o melhor de todos e sempre o maior e a gente aqui embaixo. Não, Ele quer que a gente cresça. E nisso nós percebemos a grande misericórdia do Senhor, né? Que até as leis dele é, são com o propósito de nos elevar. Puxa, obrigado, Ale. E mostra esse amor, né, essa misericórdia que ele tem por nós, mesmo as inteligências mais fracas, né, como você citou aí, ele vai dar a oportunidade de todos os filhos dele se tornarem como ele é e voltar à presença dele, né? É importante a gente saber que tem essas leis, né, que até Deus é sujeito, ele não pode ir contra elas. E hoje nós vamos ver aqui agora, nós vamos entrar sobre duas delas, dessas leis que tem a ver com a expiação, né? Que é a lei da justiça e da misericórdia. E vamos começar falando sobre a lei da justiça, mas antes disso, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ver o que falamos até aqui? Não? Então vamos entrar aqui na lei, a lei da justiça, nosso conhecimento e participação na vida pré-mortal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Amon, pode ler para nós, meu amigo? Vamos lá. A justiça, no sentido secular, é a administração das leis estabelecidas pelos cidadãos de uma nação ou reino. Sem essa forma de justiça, o caos reinaria no lugar da ordem. Da mesma forma, a justiça da dimensão divina é a administração das leis estabelecidas pelas pessoas que compõem o reino de Deus. Sem dúvida, no grande conselho inicial, essas leis foram discutidas, tendo todos por fim chegado a um consenso. Então, obrigado, Amon. Com base só nessa parte aqui, o que vocês poderiam me dizer sobre qual é a definição da lei da justiça? O que seria essa lei da justiça? Qual é a definição que a gente pode ter devido a esse parágrafo aqui que o Decalista ensinou? Que definição vocês dariam para o que seria a lei da justiça? Como aparece a palavra umas duas vezes, administração, ela administra, as leis que foram Uhum. estabelecidas, ou seja, se estão sendo cumpridas ou não. Também para dar essa ordem, né? Porque fala que o caos Uhum. reinaria. Então, a justiça, ela está aí para colocar ordem na casa. Exatamente.
Exatamente. Ela administra as leis que já estão estabelecidas, no caso aqui nossa, as leis espirituais, as leis e os mandamentos de Deus, e elas dão ordem, né, para o reino de Deus. Tá? Então, isso é a lei da justiça. E é interessante que ele fala ali no final, que antes de nós nascermos no conselho dos céus, essas leis, elas foram discutidas lá. Inclusive, nós participamos dessa discussão, dessas leis, que fazem parte do reino de Deus, que são as leis de Deus. Olha, ele compartilha um pensamento sobre isso bem interessante aqui. Andréia, pode ler para nós? Sim, sem dúvida, muitos de nós tínhamos o ansioso desejo de explorar cada faceta do plano, compreender as consequências do arbítrio moral e os riscos inerentes ao nascimento na mortalidade. Todos sabiam que haveria perigos imprevistos, encruzilhadas, caminhos elevados, caminhos baixos e às vezes aparentemente nenhum caminho. Estávamos profundamente interessados e preocupados, pois nosso destino eterno estava em jogo. Hum. Embora nós não nos lembramos disso, mas nós participamos disso lá, do estabelecimento dessas leis, as leis de Deus, né? E por que nós participamos? Porque e assim, nós queríamos vivê-las, né? Antes de nascer e nesta vida. E essas leis, o cumprimento delas, é que vão determinar o nosso destino eterno. Aqui nós vamos nos tornar um dia. E olha o que Joseph Smith ensinou aqui sobre isso. Shirley, pode ler para nós? Joseph ensinou. Na primeira organização no céu estávamos todos presentes e vimos o Salvador escolhido e designado, e o plano de salvação criado, e nós sancionamos tudo isso. Se sancionamos as leis pelas quais seríamos governados, parece que o fizemos com pleno entendimento das bênçãos e dos castigos correspondentes. Essas leis, com as consequências que as acompanham, foram consideradas justas. Ninguém nos forçou a consentir. Voluntariamente decidimos aceitar as leis que governariam nossa vida espiritual, para que a ordem reinasse, e não o caos. Hum. Olha só, queria perguntar para vocês, a gente aprendeu aí que a gente teve uma participação na vida pré-mortal, né? Em relação às leis que nós seguimos aqui na Terra, as leis de Deus. Eu queria perguntar para vocês como o conhecimento do que fizemos, que participamos da aprovação aí dessas leis, das leis de Deus, como esse conhecimento deveria influenciar a nossa vida aqui na Terra. Vamos saber que nós participamos desse conselho lá, que essas leis foram expostas para nós, foram apresentadas a nós, que nós sancionamos ou aprovamos essas leis, que nós iríamos ser governados por elas aqui. Como essa nossa atitude lá na vida pré-mortal, relacionada às leis de Deus, a lei da justiça, deveria influenciar a nossa vida aqui na Terra, na opinião de vocês. Eu acho que poderia influenciar na forma que a gente pode reagir ou pensar delas, né? Até no âmbito da obediência, porque algumas pessoas podem pensar que essas leis podem ser uma prisão ou algo ruim, mas nós estávamos lá para escolher quais seriam escolhidas, né, para nos governar aqui na Terra. Então, não foi algo forçado, foi algo que nós escolhemos e nós devemos, né, se nós soubemos naquele momento que teríamos consequências boas, então, né, deveria ligar para um caminho de obediência. Obrigado, Shirley, muito bom. Ou seja, como a gente escolheu lá, a gente não poderia dizer aqui agora na Terra que a lei da obediência, a lei do sacrifício, por exemplo, que a gente aprende no tempo, são leis restritivas, porque na vida pré-mortal não foi.
Para nós não foi. Nós apoiamos. Nós achamos que era possível cumprir essas leis. E nós apoiamos e aceitamos que elas governariam nossa vida na Terra. Então, nós agora aqui, nós não deveríamos achar que elas são restritivas de alguma forma, né? Obrigado, Shirley. Algum pensamento a mais que vocês têm sobre como esse conhecimento deveria influenciar nossa vida aqui agora na Terra? Eu acho que muitas das vezes que a gente passa, né, por provações, a gente reclama, né? Então, se a gente começar a lembrar, né, que a gente escolheu e sabíamos que a gente ia passar por coisas, por provações, né? Se a gente começar a lembrar, a gente vai pensar, né? Poxa, eu aceitei o plano do Senhor, né? De estar aqui, de ter experiências e um dia retornar à presença dele. E muitas vezes a gente acaba esquecendo isso, né? E só quer reclamar. E a gente pensar nisso acho que ajuda bastante. Poxa, obrigado, André. Excelente pensamento também. Às vezes, como ele fala ali, né? Nós fizemos com o pleno entendimento das bênçãos e dos castigos, né? Quando a gente desobedece às leis, a gente perde poder e perdemos bênçãos, né? Passamos, às vezes, algumas provações ou adversidades que passamos, às vezes são consequências de violação de leis, de mandamentos. E essa violação, essa desobediência nos traz dor e sofrimento. Não só nessa vida, na eternidade, mas na eternidade também. Então, pensar nisso, né? Pensar que antes de nascer, nós já sabíamos disso, deveríamos influenciar a escolher receber as bênçãos, né? Escolher obedecer às leis. Obrigado, André. Alguém mais tem algum pensamento que gostaria de compartilhar sobre isso? Algum sentimento? Um pensamento que eu queria compartilhar, acrescentar o que a Sheila e a André nos ensinou, meus amigos, é que é importante a gente lembrar que assim como a gente escolheu e apoiou as leis de Deus antes de nascermos, e nós apoiamos e dissemos que elas governariam nossa vida aqui, a gente tem que se esforçar para que as leis de Deus governem nossa vida agora, hoje, porque nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo, fizemos um convênio com Deus e as leis deles devem governar a nossa vida agora mesmo. Se de repente eu tenho desafiado o Senhor e não guardado alguma de suas leis, eu preciso buscar me arrepender e ser limpo pela expiação de Cristo, para que Ele me ajude a guardar as leis que eu já prometi guardar antes mesmo de nascer. Então eu oro para que nós possamos ter esse sentimento, né, de que as leis de Deus possam governar a nossa vida agora mesmo, tá bom? Ah, falamos um pouquinho sobre as leis, né? E queria fazer uma pergunta para vocês. Vou compartilhar uma imagem aqui. E a gente está falando sobre a lei da justiça, né? Ah, um dia todos nós vamos ser julgados, né? Por nossas obras aqui na carne. E antes desse dia chegar, eu queria que você imaginasse que você fosse precisar ser julgado por alguma coisa, que você tivesse ali sentado no tribunal. Eu queria que você tentasse pensar quais são algumas qualidades ou atributos que você gostaria que o juiz que fosse te julgar tivesse. Imagina que você vai passar por um julgamento, um tribunal. Quais algumas qualidades e atributos que você gostaria que o juiz que fosse te julgar tivesse? Eu queria que ele tivesse misericórdia. Por que, Andréia? Sei lá, dependendo da minha situação, né? Hum. E é interessante isso que você falou, porque eu penso que todas as pessoas, ou não todas, mas talvez a maioria das pessoas que esteja sentada numa cadeira dessa, ela deve, no seu coração, ela deve pedir, deve estar clamando por misericórdia, né? Obrigado, André.
Alguém mais tem um pensamento sobre isso? Quais qualidades e atributos você gostaria que seu juiz tivesse? Fosse te julgar, julgar teu caso? Que fosse bondoso também, Bondoso. Por que, dona Alessandra? para que ele tivesse pena de mim. Eu também gostaria. Eu também gostaria que ele fosse bondoso. Ai, muito bom, Alessandro. Obrigado. Pensa sobre isso, porque nós vamos ser julgados um dia, e eu gostaria de falar com vocês aqui, o Adecalista ensina, sobre, sobre esse juiz que vai nos julgar, tá bom? Vamos aprender um pouquinho sobre ele agora. Ah, Ariel, você consegue ler para nós? Ih, rapaz, o Ariel ficou até preocupado agora com esse assunto. Então, Alessandra, pode ler? O Salvador seria o juiz. Fizemos isso com a reconfortante certeza de que ele seria absolutamente justo e misericordioso na administração da lei. O Salvador não apenas poderia ter compaixão de nossa causa, mas também empatia. Ele sofreria todo o espectro da mortalidade. Ninguém conheceria melhor as leis do que aquele que seria nosso legislador. Ninguém seria mais sábio, e ninguém seria mais misericordioso, bondoso, amoroso ou preocupado do que o próprio Salvador. Hum, olha só, né? Então, além de nós, no Conselho Pré-Mortal, temos sancionado as leis que iriam nos governar aqui, nós também sancionamos ou apoiamos o Salvador como nosso juiz. E quais são algumas qualidades ou atributos que a gente pode aprender aqui que Cristo tem como juiz? Tá tudo marcadinho aí, justo, misericordioso, que tem compaixão, empatia, que é sábio, que é bondoso, amoroso, preocupado. Olha só. Agora a gente se sente melhor, né? Sabendo que esse vai ser o juiz, né? Que vai nos julgar. Queria que vocês pensassem nas escrituras, meus amigos. Quando foi nas escrituras que vocês se recordam, durante o ministério do Salvador Jesus Cristo, que ele atuou como um juiz na vida de alguém e demonstrou algum desses atributos aí? Tenta se recordar de uma experiência. Andréia? Olha, eu apertei sem querer, Ah, então tá mas bom. eu tava esperando apertar também. Daquela mulher lá, né? Que adulterou, né? Não tô lembrada Sim. direito. Adulterou, né? Uhum. E ele pôde perdoar ela, né? Vem à Sim. mente, primeiramente, esse fato. Qual desses atributos você acha que ele pôde ah, aplicar nessa situação dessa mulher para julgá-la? Como? Pode repetir? Quais desses atributos aqui você acha que ele pôde aplicar na situação daquela mulher pega em adultério para fazer um julgamento dela ali? Ele foi misericordioso, teve compaixão, empatia, né? Porque todas as pessoas ali queriam apedrejar ela, né? Sendo que todos Uhum. aqueles ali eram pecadores, né? Como ele mesmo falou, né? Então ele teve misericórdia. Obrigado, André. Alguém lembra de mais alguma ocasião nas escrituras do ministério dele que ele atuou como um juiz na vida de alguém e demonstrou algum desses atributos? Eu acho, não tenho tanta certeza, mas eu acho que com Zaqueu, porque muita gente não gostava dele, né? E todo mundo julgava ele e excluía ele, né, por ele ser cobrador de impostos.
Mas Jesus Cristo foi lá, foi amoroso com ele, foi bondoso, se preocupou com o que ele estava sentindo, com a família. Então, acho que ele atua como juiz nesse caso. Poxa, bem lembrado, Sheila, de Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu, né? As pessoas julgavam Zaqueu, mas ele foi misericordioso, né, com ele, foi bondoso, amoroso com Zaqueu, né? Obrigado, Sheila. Vou mudar a pergunta agora. Pensa um pouquinho, quando foi que o Salvador Jesus Cristo já atuou como um juiz na sua vida e demonstrou algum desses atributos por você? Pensa um pouquinho sobre isso. Se não for muito pessoal e puder compartilhar. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive com esse curso, com as designações das aulas desse curso. Uhum, Eu estava passando por algumas coisas na vida, então eu estava com os estudos atrasados e eu fui estudar, estava estudando semana passada, e um capítulo aí. uhum. E depois que eu li, quando eu fui lendo esse capítulo, ele foi me tocando a cada palavra. E eu sentia coisas muito fortes, assim. É, e quando eu terminei, eu senti, eu senti exatamente o que eu precisava fazer, ou seja, você precisa mudar. E eu fiquei assim, caramba, eu tenho que fazer umas mudanças significativas na minha vida, que não são fáceis de fazer, por mais que sejam boas. Então eu fiquei assim, tá, eu tenho que mudar, mas será que eu consigo? Então eu comecei a tentar deixar esse sentimento pra lá, né? Acreditando que eu não conseguiria mudar. Só que eu me veio algumas escrituras na mente enquanto eu tentava deixar o pensamento de lado, e uma delas foi que o espírito, ele não vai lutar para sempre com o homem. Aí depois que essa escritura me veio à mente, já fiquei desesperada. Eu falei, nossa, eu vou precisar mudar, né? Mesmo que seja difícil. Então, quando foi no outro dia, mas eu ainda continuei lutando para deixar esse sentimento passar, mas era muito forte. E no outro dia, nesse dia eu fiz uma oração, eu falei desses sentimentos pro Senhor. Eu senti que deveria mudar, eu sabia que deveria mudar, só que eu não sentia que não conseguia. E no outro dia eu me acordei com esse sentimento muito forte, e eu fiquei, o que eu faço agora? E, e eu senti, e me veio à mente, né? Tu sabe o que tu precisa fazer isso, isso e isso. E eu falei, tá bom, eu posso fazer isso amanhã. E, e depois me veio algo na mente, não, você precisa fazer isso hoje, agora. Você não pode deixar esse Uhum. sentimento passar. Então, eu consegui ter forças para fazer o que eu tinha que fazer naquele momento. E, e com essa experiência foi, eu nunca senti algo assim tão forte dessa maneira. Ah, bom, eu não lembro mais. Mas uma coisa que eu aprendi foi como o Senhor é misericordioso, porque eu lutei muito contra um sentimento muito forte que ele estava me dando para me ajudar. E isso não foi de agora. Na verdade, é questão de meses que coisas estão passando que eu não queria deixar, sabe? Eu racionalizava e não queria simplesmente ouvir a voz do Espírito. Só que dessa vez, e isso é misericórdia do Senhor, não é porque ele tá bravo comigo, ele quer me castigar. Ele me deu uma impressão muito forte, dizendo que eu preciso fazer isso porque ele não tem como lutar para sempre. E isso me ajudou a começar a mudar. Então, assim, e ele me deu forças para fazer as outras coisas que eu precisava fazer. Então, o Senhor, todos esses atributos que foram mencionados aí, ele tem agido na minha vida de misericórdia, de bondade, de empatia, de que me entende, que se preocupa e me dá forças para fazer o que eu preciso fazer. Poxa, obrigado, Alessandra. Amei sua experiência, né? Muito obrigado.
ele de fato, né, você pode prestar um testemunho aí de como o Salvador Jesus Cristo, como um juiz, ele ainda assim, ele é muito amoroso e preocupado conosco, né? Às vezes ele está querendo nos ensinar algo e a gente não está dando ouvidos e ele continua lá, né, preocupado conosco, porque nos ama, ele quer nos trazer de volta, né? E, poxa, foi tão especial essa experiência. Obrigado. Eu queria prestar um testemunho para disso, meus amigos. Esse justo juiz, ele, ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, mas ele é justo, mas ele é também amoroso, muito amoroso, mas ele é justo. E ele sempre vai buscar cuidar de nós. Ele é sempre preocupado conosco. E é tão importante a gente receber essas inspirações pessoais, como a Alessandra recebeu. O estudo pessoal, né? Você ir buscando inspiração. E às vezes, mesmo quando você não está buscando, mas por você estar estudando as escrituras, está buscando se conectar com os céus, o Senhor fala contigo, te revela a vontade dele, te dá forças para fazer a vontade dele. Então, a gente possa continuar buscando isso, né? Buscar estar próximo dos céus e ouvir a vontade do Senhor para nós. Poxa, obrigado. Obrigado pelas experiências, meus amigos. Falando um pouquinho sobre o que vocês falaram, o Senhor, ele atua como um justo juiz, e um dia nós vamos ser julgados pela lei da justiça, mas também vamos ser julgados pela lei da misericórdia, né? E o Adecalista ensina um pouquinho sobre o que seria essa misericórdia, né? Eu queria compartilhar o que ele nos ensina aqui. Deixa eu compartilhar um slide aqui com vocês. Ah, Ramon, pode ler para nós, meu amigo? Por favor. Misericórdia significa tolerância e clemência. É a compaixão mostrada ao ofensor. Em sua forma mais elevada é amor e compaixão e sabedoria, tudo mesclado em proporções divinas. E o que podemos aprender ou relembrar aí sobre o que significa essa misericórdia, amor? Você pode compartilhar conosco? Tá destacado, né? Tolerância, clemência, compaixão também, são coisas muito importantes que às vezes a gente deixa ser de lado assim sobre a misericórdia. E é amor, compaixão e sabedoria, né? E é uma compaixão mostrada pelo ofensor. É aquele que pecou, aquele que pela lei deveria ser condenado, ainda assim o Senhor mostra compaixão, né? Obrigado, amor. Ana Luísa, pode ler para nós? Posso? Peraí. Independentemente da iniquidade do homem, as entranhas de Deus já estão cheias de compaixão antes que qualquer súplica ou defesa tenha início. Te viu que é misericórdia, mas aqui ele ensina como ela atua na nossa vida. O que chamou a tua atenção, Ana, nessa parte aqui, relacionada à misericórdia relacionada a nós? E Deus está cheio de compaixão por nós. Ele está cheio de compaixão por nós. E veja, ele não está cheio de compaixão apenas daqueles que são justos, daqueles que são obedientes. Ele está cheio de compaixão mesmo se a gente comete erros, se a gente comete falhas, dependente das nossas iniquidades. Ariel? É, sobre isso aí, né? Eu tava pensando sobre aquela ocasião quando Jesus Cristo estava aqui nas Américas, no terceiro NF 17, né? Quando ele pede para que as pessoas se aproximem dele, né? Hum? E ele fala essas palavras, né? Ele fala assim:
tendes enfermo entre vós, né? Trazei-os aqui. Aí ele fala, né? E eis que eu tenho compaixão sobre vós, né? Ou seja, ali estava demonstrando o maior amor dele pelas pessoas que estavam enfermas, doentes, né? Então, isso também me lembrou dessa ocasião aí, porque a gente, né? Não importa do que a gente tem ultimamente, né? Mas o Salvador, ele quis dizer que ele está de braços abertos. Então, assim, qualquer momento ele vai ter essa misericórdia conosco. Sim, poxa, bem lembrado, Adriel, muito bom. E ali ele falou, tem de enfermo, trazei-os a mim, eu irei curá-los. Minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós, né? Ele não fez acepção, ele não falou, ó, traz os enfermos que são justos. Ele falou, traz todos, os justos, os que não são, traz todos. E de certa forma, meus amigos, aqueles enfermos que foram levados ao Salvador, lá em terceiro F-17, eles estavam enfermos, ah, de mazelas físicas. Mas se nós estivermos enfermos espiritualmente, ele também nos faz o mesmo convite. As entranhas dele estão cheias de compaixão por nós. Mesmo antes de nós suplicarmos qualquer coisa, qualquer misericórdia da parte dele, ele está cheio de misericórdia por nós, de compaixão. Ele sente, né, as nossas dores, os nossos pesares. E a gente tem que cuidar disso, né, lembrar que ele nos convida para vir até ele, para que ele possa nos curar. Obrigado, Ariel. Obrigado por compartilhar isso conosco. Tem uma escritura aqui em Doutrina e Convênios, opa, que eu queria compartilhar com vocês, que o Adecarister ensina. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Andréia, pode ler para nós? Andréia pode ler o 10 e o 11 e o Ariel 14. Em verdade vos digo que sois limpos, mas não todos, e ninguém mais há com quem me compraza. Pois toda a carne está corrompida diante de mim, e os poderes das trevas prevalecem na terra, entre os filhos dos homens, na presença de todas as hostes do céu. Mas agora vou digo, e benditos sois, não por causa de vossa iniquidade, nem de vosso coração incrédulo, pois, em verdade, algum de vós sois culpados perante mim, mas sereis misericordioso com vossas fraquezas. Hum. Quais são alguns princípios que a gente pode aprender aí, meus amigos, sobre a misericórdia do Senhor? Misericórdia que ele tem por nós. Frases aí que ensinam sobre essa misericórdia. Qual é a pergunta, Fábio? Quais são alguns princípios que a gente pode identificar nesses versículos sobre essa misericórdia que o Senhor tem por nós? Como ele fala aqui, né? Que, pois é verdade, alguns de vós sois culpados perante mim, mas serei misericórdia com vossas fraquezas. Hum. Somos culpados perante Ele, mas ainda assim Ele é misericordioso conosco, com nossas fraquezas, ok? Ariel? É, uma coisa que eu consegui pegar aí é que ele sabe que a gente erra, né? Ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que a gente vai ser tipo, como uma criança, né? Que vai cair, que vai se levantar. Ele sabe, ele nos conhece. Então, como ele nos conhece, ele sabe que a gente vai errar, ele tá dizendo aí também que, assim, independente do qual for o nosso erro, ou de quantas vezes nós vamos cair, ele vai estar lá do nosso lado, como nessa imagem, né? Do rapaz aí. Ele vai Uhum. estar assim dessa maneira para acolher, né? Então, assim, não importa se, eu já tive um erro,
ou então eu não errei, ou então já errei mais do que o outro, não importa, ele vai estar ali do nosso lado para nos carregar. E ele sabe, né? É muito, muito bom isso que você falou também, né? Ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que a gente vai transgredir uma lei, às vezes, por nossa fraqueza. Ele sabe. E ele, ainda assim, ele tá ali, ó. Ele tá pronto, ele tá do nosso lado para nos erguer de novo, para nos ajudar a vencer nossas fraquezas. Ele sabe disso. E ele está lá para nós. A grande questão é que, às vezes, a gente vai falhar e nós não acreditamos que o Senhor pode nos ajudar, que Ele ainda pode ter misericórdia de nós. Às vezes a gente acha que a misericórdia do Senhor por nós se esgotou, ou que a paciência dele se esgotou, ou que ele, de alguma forma, ele não pode mais nos perdoar, né? Mas isso não é verdade. Ele vai estar sempre lá conosco para nós. O que ele pede é que a gente possa se arrepender e ajudar com que a expiação de Cristo nos cure, nos purifique. Obrigado, Ariel. Com base nesse princípio dessa escritura, no que vocês falaram, eu queria compartilhar com vocês um vídeo de uma experiência de um irmão que é membro da igreja e que ele precisou dessa misericórdia que nós estamos falando aqui para vencer uma fraqueza. E eu vou compartilhar a experiência dele com vocês. E ao longo do vídeo, eu queria que vocês ponderassem sobre sua vida. Como é que essa experiência dele se aplica à sua vida? Tá bom? E quais são os seus pensamentos e sentimentos sobre a justiça e a misericórdia do Senhor por nós? Tá bom? Então, se você puder anotar isso, quais são os seus pensamentos que você tiver, seus sentimentos sobre a justiça e a misericórdia do Senhor por você e como essa experiência dele se aplica à sua vida. A gente vai debater depois do vídeo. Eu vou compartilhar esse vídeo legendado, porque o irmão está contando a experiência dele e dá mais vida, né? A ouvir a própria voz dele. Deixa eu compartilhar aqui. I got arrested for 2 burglaries I had committed. I got arrested for 2 burglaries I had committed to pay for my addiction to heroin. And I ended up spending 5 years in the Arizona State Prison System. And I hadn't even been out for a few days, and I had started drinking and smoking pot again. And soon enough, I got into trouble, and they'd sent me back in. And it became important for me to figure out where I was going and what I was doing with my life. I started to believe that God was trying to help me, because I had these unmistakable feelings that was like that God was reaching out, but I couldn't understand why. And I finally got down on my knees, and it was the first time that I had prayed with any real sincerity in probably 11, 12 years. And I said, God, I believe that you're there, and I believe that you're trying to help me. What I don't understand is why. Why would you want to help me? I'm a convict, I'm an addict, I'm an alcoholic, and I haven't tried to follow you. Why would you want to help me? I got an answer to that prayer in a feeling I had in here and words that I actually heard. Mark, it's because I love you. I dated this girl, I was at BYU for 5 or 6 months. And the day I asked her to marry me was the day she decided to break up with me. And
I had a dentist appointment that week and they did a root canal, and the dentist gave me a prescription for pain pills and immediately had a warning bell go off in my head. Before I'd even gone and gotten a refill of it, I had reversed the prescription and I was taking 4 to 6 every 1 to 2 hours. And not only did I relapse again, I ended up living on the streets and getting into the worst addiction I've ever been involved with. I got involved with the robbery. When I went in and I told this guy, I said, hey, I just need your money. I'm not going to hurt you. I just kept my hand in my pocket and I left. Hiding in the bushes down the road, watching the cop cars go by and stuff, I realized what an absolute phony and fraud and hypocrite I was. I saw this fellow's reaction in my mind's eye and that look of fear that was in his eyes. How could I have done that to another human being? I felt like I was about the biggest failure on the earth because God had saved my life once before and I had thrown it away. I figured out how to get the safety off the gun and a bullet into the chamber, and all of a sudden the whole world went silent. The sirens going by, the cars, everything else just totally went silent. And I heard these words, I'm still here. And I said, how can you be? After all I've done, after all you've done for me, how can you still be there? But I knew whose voice it was. And I knew that it was real. I finally walked out of those bushes and to the cops that were out on the street, and I walked up to them and I said, I'm the one you're looking for. Ended up spending 9 years at the prison system. But 9 years was a small price to pay to have a life given back to me again. Because I came to find a loving God who had been with me every step of the way. And the times that I did think he was there was only because I wasn't looking. I was able to get out of prison about 16 years ago now. There was a woman I met. We're just about ready to celebrate our 15th wedding anniversary. And our son, we named Ammon, was born on Christmas morning 7 years ago. The Lord knows what we are facing, that we all sin and come short of the glory of God again and again. He knoweth the weakness of man and how to succor them who are tempted. He teaches us to pray always that we enter not into temptation. We are told to cry unto him for mercy, for he is mighty to save. He commands us to repent and to forgive. And although repentance is not easy, as we strive with all our hearts to obey his gospel, he gives this promise. Verily I say unto you, notwithstanding your sins, my bowels are filled with compassion towards you. I will not utterly cast you off, and in the day of wrath, I will remember mercy. The Savior wants to forgive. Quais são alguns pensamentos e sentimentos que vocês tiveram aí, meus amigos, ao ouvir essa experiência? Como é que ela se aplica a nós e que aprendemos aí sobre a justiça e a misericórdia do Senhor? Tem uma canção dos jovens que fala: Ele está aqui, tente ver. Ele está com você na tempestade e na manhã que vai nascer. E eu acho que a parte mais emocionante desse vídeo para mim foi ele, aquela parte que diz: Ainda estou aqui.
E ele ficou, como você pode estar aqui depois de tantas chances que me deu e eu vacilei, como eu te entristeci e, e você ainda está aqui. E o Senhor, ele é assim. E é importante, por isso eu vejo que é importante nós conhecermos o caráter de Deus, sabermos quem é Deus. Assim nós conhecemos a nós mesmos. Da experiência que eu contei, que eu venho passando desde semana passada, depois que eu tive aquela forte impressão, foi numa sexta-feira, no sábado eu quebrei algo muito caro, que era muito importante para mim. E eu fiquei, assim, bem chateada. No domingo, a minha mãe bateu com o carro no portão enquanto eu estava abrindo e o portão caiu em cima de mim, mas assim, não foi nada grave. Nossa, É, quando foi na segunda ou na terça, o meu cachorro estava brincando com o meu cachorro, ele arranhou o meu rosto e quase pega no meu olho. E conversando com um amigo da igreja, eu contei tudo para ele, toda a situação, tudo que havia passado, eu contei essas três coisas como exemplo, eu falei, teve um momento que eu pensei, será que o Senhor está me castigando? E, e depois, imediatamente, eu pensei que não, porque eu conheço o Senhor o tempo suficiente para saber que não é dessa forma que ele age com os filhos dele. Não é com pequenas coisas para me castigar que vai me ensinar. Não é essa forma que um pai amoroso age. Eu comecei a olhar para cada uma dessas coisas como o que eu poderia aprender naquele momento. Então, o Senhor, é extremamente amoroso, misericordioso, e é lindo isso de que ele está ali, ele sempre está ali, e essa importância de nós conhecermos o caráter dele. Ele realmente nos ama, ele não quer nos castigar, ele não fica feliz por nós estarmos sofrendo e estarmos passando por situações difíceis ou ruins. Ele não está lá sorrindo, agora ela vai aprender. Não, ele quer nos ensinar e nos ajudar. amei isso, Alessandra. É importante a gente lembrar disso, né? Do caráter do Salvador, que tipo de pessoa ele é. E ele é alguém que mesmo que a gente se afaste um pouquinho, ou muito do caminho, ele é alguém que está lá ainda. Às vezes pode não parecer possível para nós que ele esteja ainda lá para nós. Mas como você falou, né? Eu ainda estou aqui. Talvez a gente pode se desviar um pouco ou muito. Mas independente disso, é que a gente possa lembrar de que ele é um Deus presente, que ele ainda está lá para nós. Se nós buscarmos, ele vai mostrar para nós que ele está lá. É assim que ele é. Obrigado, Alessandro. Algum pensamento ou sentimento a mais que eu gostaria de compartilhar? Quando eu vi a história, né, desse homem, eu fiquei lembrando da minha também, né, de quantas vezes eu precisei, né, do perdão do Senhor. Aí pensei, por mais que a gente saiba, né, que ele sempre está ao nosso lado, mas às vezes a gente está tão perdido, né, nas coisas que a gente, nas nossas falhas, nas coisas que a gente faz, a gente esquece que ele pode nos perdoar, né? E a gente esquece que será que ele vai me perdoar, né? Mas eu pude sentir muitas das vezes a misericórdia do Senhor sobre mim, sabe? De poder me resgatar todas as vezes, né, do seu caminho novamente, para que eu possa ser feliz, né? Porque ele não quer que a gente seja infeliz aqui nessa vida. Quer que a gente tenha alegria, né? Com as experiências que nós passamos. Então, me lembrou demais o amor que ele tem por mim. Eu tenho sentido todos os dias na minha vida esse amor. Obrigado, André. Porque ele nos ama, né? Às vezes a gente, na nossa vida, ou por causa das nossas circunstâncias, ou de algumas escolhas que tomamos, a gente pode, talvez por um momento, podemos esquecer isso. Mas ele é um Deus cheio de amor e misericórdia que nos ama muito. Nós somos seus filhos, né? E ele quer nos resgatar, ele quer nos perdoar. Ele quer exercer a misericórdia por nós, né? Queridos amigos, eu oro para que
possamos lembrar dessas verdades sobre o Salvador Jesus Cristo. Possamos lembrar que, às vezes, como desobedecemos leis, como foi o caso dele, ele desobedeceu algumas leis de Deus e ele sofreu por isso, ele também desobedeceu às leis dos homens, ele também sofreu as consequências por isso. E às vezes, quando nós somos desobedientes, às vezes nós vamos ter que nos submeter às leis da justiça e sofrer as consequências das nossas escolhas. Mas que a gente possa lembrar que Cristo, ele está a cada passo conosco. E que vale a pena passar, sofrer qualquer coisa que seja para ser limpo de novo, para ser puro de novo. Vale a pena pagar o preço. E Cristo vai estar conosco a cada passo da jornada. E Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Eu sei disso, eu sei que Cristo, Ele é cheio de amor e misericórdia por nós. Ele é um justo juiz. Esse é o tipo de juiz que nós vamos ter um dia. Mas eu oro para que a gente possa usar da expiação dele por nós e que ela possa nos purificar, nos curar, nos redimir, como aconteceu com ele. Ele foi curado pela expiação de Cristo. Ele foi livre de novo. Teve as bênçãos na vida dele. E é isso que a expiação de Cristo nos proporciona. Sei que isso é verdade, sei que ele nos ama, que jamais possamos esquecer dessa verdade. E queria compartilhar esse meu testemunho com vocês, agradecer pela sua participação, vocês estarem aqui. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa próxima aula, meus amigos, será a lição 26. Ela vai abordar outra pergunta. A expiação era necessária ou havia outro modo? Capítulo 26. Só lembrando que na próxima semana a gente vai ter, dia 22, aula com o Eduardo Tavares. Essa aula dessa designação, às 18 horas. Então, a gente possa estudar e estar presente, trazer nossos amigos para estarem conosco nesse aulão, tá bom? Para encerrar, vamos fazer uma oração. Shirley, poderia oferecer para a gente a oração? Pode sim. Obrigado, Shirley. Obrigado a todos pela presença. G, Andréia, Amon, Tchau, Gerson, tchau, Fábio. Sandra. Obrigada. Eu que agradeço. Semana que vem. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite. Não esqueça de selecionar a frequência.